As chuvas trouxeram um problema sério para os pescadores de Marechal Deodoro. A pesca precisou ser suspensa por causa da poluição da lagoa. A solução encontrada pela prefeitura foi tentar um seguro para que os pescadores não fiquem sem rendimento. Os barcos de pesca estão parados na orla lagunar. Por enquanto, não há previsão de retornar à atividade. É muito difícil, né? Porque a gente chega a doer no coração essas coisas que a gente quer trabalhar para dar comida aos filhos sem poder, porque não tem nada na lagoa. Se não tiver ajuda é para passar fome, porque ninguém pesca. 3 meses que a gente vai passar sem pescar. Aqui em Marechal Deodoro, cerca de 3.000 pessoas estão desabrigadas e 6.000 desalojadas. A prefeitura montou 15 abrigos provisórios para atender a esta população. Só que aproximadamente 4.500 sobrevivem exclusivamente da pesca e vão ficar sem poder pescar por pelo menos 3 meses, porque a Lagoa Manguaba está completamente poluída. Outro desafio dos gestores agora é o sustento destas famílias. Eles esperam receber o seguro defeso, benefício concedido no período da reprodução de peixes e camarões, quando eles não podem pescar. Os pescadores de Marechal receberam o valor, que é de um salário mínimo pela última vez, em 2015. Já há 2 semanas que vem chovendo, a gente estamos sentindo, o peixe sumiu, estamos numa situação sem ir pescar, porque sabe que essa água está poluída, o peixe também está poluído, a gente não pode hoje pescar, estamos parados. O mercado de peixes está vazio e também ficou alagado. As câmaras frias, que normalmente servem para armazenar o pescado, agora vão servir para guardar alimentos e carnes para o pessoal dos abrigos. Entre pescadores e marisqueiros, apenas 1.406 têm registro e são filiados à colônia. Só estes serão contemplados pelo seguro. Foi um evento atípico, né? E é uma situação emergencial e a gente precisa garantir o sustento dessas famílias. E qual será a previsão do tempo para o final de semana? Leandro Melo tem as informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Será que vem mais chuva por aí? Não, Sabrina. Boa tarde a você, a todos. O pessoal já pode respirar, enfim, aliviado, porque a previsão ela aponta uma diminuição da chuva para os próximos dias. Agora à tarde mesmo, o sol já deu as caras e a previsão é de que o tempo continue assim pelas próximas horas. Aqui comigo o meteorologista Emanuel Teixeira. Boa tarde, Emanuel. Essa previsão, né, de diminuição de chuva nos próximos dias continua se confirmando, é isso? Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Justamente a área de instabilidade enfraqueceu, né? Perderam força aqui em grande parte da região nordeste, também está aqui para o estado de Alagoas, e a tendência é que o sol apareça, pelo menos até domingo, né? Entre algumas nuvens. Há previsão de chuva assim, mas chuvas bem fracas e isoladas, principalmente aqui na faixa litorâneas, nas primeiras horas da manhã. Né? E essa previsão ela também se estende para as cidades do Agreste e do Sertão, além das cidades da Zona da Mata? Isso, exatamente, em grande parte do estado de Alagoas, né? Principalmente na litoral, Zona da Mata, Agreste e a região do Sertão. Para a próxima semana, o que mostra a previsão? A possibilidade, inclusive, de temporais como aquele, né, aqueles que causaram toda aquela destruição, todo aquele cenário no mês passado? No momento, não. Né? Os modelos indicam que a nebulosidade deve aumentar a partir de segunda-feira, né? Porém intercalado com alguns momentos de sol, e com isso deve ocorrer chuvas a partir de segunda-feira, tanto na faixa litorânea, Zona da Mata e aí na região do Agreste, mas são chuvas fracas ao longo do dia. Com essa tecnologia que é usada hoje em dia na previsão do tempo, né, através da meteorologia, com quantas horas dá para se precisar a chegada de uma tempestade, até para que dê tempo de órgãos como a Defesa Civil, por exemplo, alertar e fazer então a retirada dessas pessoas que moram em áreas de risco? Olha, para a região nordeste, os sistemas que ocorrem, eles são muito dinâmicos, isso ocorre muito rápido. Então, os modelos, que é onde a gente faz o acompanhamento, normalmente até 72 horas. Né? Dependendo de algum evento extremo, a gente pode anteceder isso até para 48 horas. Ok, Manuel, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Como você vê, Sabrina, o sol continua aqui, vamos torcer para que o tempo continue assim. Já chega, né, de tanta chuva, tantas perdas, tanto prejuízo. Volto com você. Isso mesmo, Leandro. Chega. Que boa notícia. Muito obrigada pelas informações. Um bom final de semana para você. O Senado aprovou uma medida provisória que prorroga a isenção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Esse imposto é cobrado sobre o frete, que é o transporte aquaviário de
qualquer carga de natureza descarregada em Porto Brasileiro. A reportagem é de Damares Bubans, de Brasília. O benefício é concedido desde 97 e representa uma redução de 25% no valor do frete das mercadorias. Em janeiro deste ano, o prazo para isenção acabou e desde então começou uma longa articulação em busca da prorrogação do prazo. Movido por essa responsabilidade é que eu conversei com o ministro da Fazenda, com o ministro dos Transportes, com o presidente da República, com a Casa Civil, chamei o senador Garibaldi, pedi à senadora Fátima para mobilizar o PMDB, o PT, para que a gente pudesse votar como nós votamos. A medida provisória que o presidente Michel Temer editou a meu pedido, esse pesadelo passou, graças a Deus. São mais 5 anos. O novo prazo vai até 2022. A isenção vai alcançar todas as mercadorias que chegam e saem dos portos das regiões Norte e Nordeste. A medida provisória também vai beneficiar o produtor rural, com a redução dos custos de insumos, e o setor de alumínio, que hoje é responsável por 19% de tudo que é transportado nos portos do Brasil. Sem a ampliação do prazo de isenção, o segmento teria um aumento de 10% nos custos do frete, o que prejudicaria e muito a economia das regiões. A prorrogação deve gerar economia de 300 milhões de reais em relação a 2015 e significa também a manutenção da indústria salineira no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal e não é apenas o maior, produz 90% do sal do Brasil. Uma indústria que contribui com centenas e até milhares, eu diria milhares de empregos. Então, foi uma grande vitória da bancada federal do Rio Grande do Norte. A medida que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados agora segue para a sanção presidencial. E veja o que foi destaque aqui no JD no quadro A Semana em um Minuto. Na segunda, você viu os estragos que as chuvas causaram no estado. Deslizamentos de barreiras, enchentes, população desabrigada e mortes. O governo decretou situação de emergência em várias cidades. Na terça, mostramos mais chuva. Corpos encontrados na Grota Santo Amaro, no Tabuleiro do Martins, e a destruição em Marechal Deodoro. Em Pilar, a população se uniu para limpar a cidade, mas ainda estava tensa com o nível da Lagoa Manguaba. Foi o nosso destaque na quarta. Ontem exibimos que a força-tarefa do governo visitou Marechal Deodoro para começar a reparar os estragos causados pela enchente. E hoje você viu que as ruas de Maceió estão cheias de buracos. A chuva destruiu muitas vias da capital. E veja daqui a pouco as dicas da nossa virada cultural e uma entrevista aqui no estúdio com o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Maceió sobre a recuperação da cidade após as fortes chuvas. Voltamos depois do intervalo.